O vento quente do deserto chicoteava o rosto dele, uma sinfonia de areia e medo. Cada grão de areia parecia sussurrar segredos antigos, histórias de viajantes perdidos e mistérios enterrados sob as dunas. Ele sentia o peso dessas histórias, como se o deserto estivesse vivo, observando cada movimento seu. Seu nome? Esquecido, perdido na imensidão do deserto de Nevada. Ele era apenas mais uma alma errante, uma sombra sem identidade. O calor implacável e a vastidão infinita do deserto apagavam qualquer traço de quem ele era antes. Ele tropeçou, sua respiração irregular ecoando no silêncio. Cada passo era uma luta contra a areia movediça, cada respiração um lembrete de sua fragilidade. O deserto não perdoava, e ele sabia que estava à mercê de suas forças implacáveis. Olhou para trás, mas viu apenas pegadas, estranhas, grandes demais, desaparecendo nas dunas. Essas pegadas não eram suas. Algo ou alguém estava seguindo seus passos, uma presença invisível que o fazia questionar sua sanidade. Ele tinha visto algo que não conseguia explicar, algo que o gelou até os ossos. No silêncio da noite, ele sentiu uma presença, uma sombra que se movia com uma intenção que ele não podia compreender. O medo era palpável, uma entidade que o acompanhava a cada passo. Ele os viu descendo do céu noturno, sua nave, um predador silencioso contra as estrelas. As luzes da nave cortavam a escuridão. Um espetáculo aterrorizante que ele nunca esqueceria. Era como se o próprio céu estivesse conspirando contra ele. A memória, uma marca de ferro em sua mente. O pânico arranhava sua garganta. Ele sabia que precisava fugir, mas para onde? O deserto era um labirinto sem saída, e ele estava preso em seu centro. Ele tinha que contar para alguém, avisar a todos. Eles estavam aqui. Mas quem acreditaria nele? Suas palavras seriam vistas como delírios de um homem à beira da loucura. Ainda assim, ele sabia que precisava tentar. Eles estiveram aqui o tempo todo. Mas quem acreditaria nele? O deserto guardava seus segredos, e ele era apenas mais um guardião involuntário dessas verdades ocultas. A solidão era esmagadora, e a dúvida corroía sua mente. Quem daria ouvidos aos delírios de um homem enlouquecido pelo deserto? Ele gritou, mas o vento levou suas palavras, dispersando-as na vastidão. O desespero era um companheiro constante, uma sombra que nunca o deixava. Ele tropeçou novamente, caindo de joelhos. A areia, fria e estranha contra sua pele. Ele sentiu a terra se abrir sob ele, como se o deserto estivesse tentando engoli-lo. Cada grão de areia parecia um lembrete de sua insignificância. O desespero o inundou. Ele estava sozinho. A vastidão do deserto era um espelho de sua própria solidão, refletindo seus medos e inseguranças. Ele sabia que precisava encontrar uma saída, mas cada direção parecia levar ao mesmo vazio interminável. Olhou para as estrelas indiferentes, 1 milhão de pontinhos de luz na escuridão infinita. Elas eram testemunhas silenciosas de sua luta, observando de longe sem oferecer consolo. Ele se perguntou se alguém, em algum lugar, estava olhando para as mesmas estrelas e pensando nele. Em algum lugar lá fora, eles estavam observando, esperando. Ele podia sentir seus olhos sobre ele, frios e calculistas. Cada movimento seu era monitorado. Cada pensamento parecia exposto. Ele era um peão em um jogo que não compreendia. Ele podia sentir seus olhos sobre ele, frios e calculistas. A sensação de ser observado era inescapável, uma presença constante que o mantinha em alerta. Ele sabia que não estava sozinho, mas a companhia que tinha era tudo menos reconfortante. Ele era apenas um peão em seu jogo. Um jogo que ele não entendia. As regras eram desconhecidas, os jogadores invisíveis. Ele estava preso em um tabuleiro de areia e estrelas, lutando para encontrar seu caminho em meio ao caos. As imagens tremidas na tela da televisão mostravam uma realidade que muitos preferiam ignorar. A tela piscava, revelando vislumbres de algo que parecia saído de um pesadelo coletivo. Filmagens granuladas de luzes estranhas no céu. Luzes que dançavam e se moviam de maneiras que desafiavam a lógica e a física conhecidas. A voz de um jornalista carregada de ceticismo falava de fenômenos inexplicáveis. Ele tentava racionalizar o irracional, buscando explicações científicas para o que muitos acreditavam ser visitas de outro mundo. Mas aqueles que sabiam, aqueles que tinham visto a verdade, reconheceram a realidade assustadora. Eles apontavam para o céu, seus rostos marcados pelo medo e pela certeza de que algo além de nossa compreensão estava acontecendo. Não era uma questão de se, mas de quando. O céu noturno, com suas estrelas e nuvens ameaçadoras, parecia guardar segredos que estavam prestes a ser revelados.
Por décadas, sussurros circulavam nas sombras. Histórias de encontros estranhos, de luzes que apareciam e desapareciam sem explicação, de figuras sombrias que se moviam furtivamente. Histórias de encontros estranhos, de pessoas desaparecendo sem deixar vestígios, apenas para reaparecerem dias depois, seus olhos tomados por um conhecimento assombrado. Aldeias abandonadas, trilhas na floresta que pareciam levar a lugar nenhum, apenas para reaparecerem dias depois, seus olhos tomados por um conhecimento assombrado. Olhares distantes, expressões assombradas, como se tivessem visto algo que não podiam esquecer. Essas histórias eram descartadas como folclore, produto de imaginações hiperativas. As pessoas riam, desdenhavam, preferindo acreditar que tudo não passava de invenção. Mas a verdade, como sempre, era muito mais perturbadora. Figuras misteriosas emergiam da névoa, sombras que pareciam ganhar vida sob a luz da lua. Abduções, perda de tempo, cicatrizes inexplicáveis. Pessoas que voltavam diferentes, marcadas por experiências que não conseguiam explicar. As evidências estavam aumentando, uma tapeçaria assustadora tecida de medo e segredo. Fotografias, relatos, desenhos, todos apontando para uma verdade que muitos se recusavam a ver. Governos e organizações poderosas trabalhavam incansavelmente para suprimir a verdade, para manter as massas na escuridão. Reuniões secretas, documentos classificados, tudo para esconder o que realmente estava acontecendo, para manter as massas na escuridão. Mas a verdade tinha um jeito de vir à tona, de vazar pelas rachaduras de nossa realidade cuidadosamente construída. Mas a verdade tinha um jeito de vir à tona, de vazar pelas rachaduras de nossa realidade cuidadosamente construída. A luz da verdade sempre encontrava uma maneira de se infiltrar, de iluminar o que estava escondido. O fenômeno não era novo. Desde tempos imemoriais, a humanidade registrava encontros com o inexplicável. Pinturas rupestres ancestrais representavam seres estranhos e objetos celestes. Desenhos que pareciam contar histórias de visitas de outros mundos. Textos religiosos falavam de anjos e demônios descendo dos céus. Seriam esses anjos e demônios, na verdade, visitantes de outros planetas? Seriam apenas mitos e lendas? Ou seriam ecos de uma verdade aterrorizante demais para ser compreendida? A humanidade sempre olhou para o céu em busca de respostas. E talvez, apenas talvez, as respostas sempre estiveram lá, esperando para serem descobertas. A doutora Emily Carter, uma astrônoma respeitada, dedicou sua vida ao estudo do cosmos. Desde jovem, ela se fascinava com as estrelas, passando noites inteiras observando o céu noturno com seu pequeno telescópio. Sua paixão a levou a se tornar uma das principais astrônomas de sua geração, sempre em busca de respostas para os mistérios do universo. Mas seu mundo virou de cabeça para baixo quando ela se deparou com uma série de sinais de rádio emanando de um sistema estelar distante. Esses sinais não eram como qualquer coisa que ela já havia encontrado antes. Eles eram rítmicos, padronizados e pareciam conter uma mensagem. Emily sabia que estava diante de algo monumental. Os sinais eram complexos, artificiais e inegáveis. Cada análise que ela fazia apenas confirmava o que seu instinto já lhe dizia. Esses sinais não eram naturais. Eles eram a prova de uma inteligência além da Terra, uma comunicação de uma civilização avançada tentando fazer contato. Eles eram a prova de que não estávamos sozinhos. A descoberta de Emily tinha o potencial de mudar tudo o que sabíamos sobre nosso lugar no universo. Mas com essa descoberta, vinham também muitas perguntas e incertezas. Enquanto isso, um ex-agente do governo recluso, conhecido apenas como o Informante, vivia uma vida envolta em segredo. Ele havia passado anos escondido, sempre um passo à frente daqueles que queriam silenciá-lo. Sua vida era uma constante fuga, mas ele sabia que a verdade que carregava era importante demais para ser enterrada. Ele havia testemunhado em primeira mão os negócios clandestinos do governo com entidades extraterrestres. Documentos confidenciais, reuniões secretas e acordos sombrios que nunca deveriam ver a luz do dia. O informante sabia que o governo estava escondendo a verdade do público, e isso o atormentava. Ele sabia a verdade, uma verdade perigosa demais para ser ignorada. Cada dia que passava, ele sentia o peso dessa verdade, sabendo que a revelação poderia mudar o curso da história humana. Mas também sabia que a exposição poderia colocar sua própria vida em risco. E havia o Padre Miguel, um padre lutando com sua fé. Desde jovem, ele havia dedicado sua vida à igreja, buscando conforto e respostas na religião. Mas as histórias que ele ouvia de seus paroquianos começaram a abalar suas crenças.
Ele havia aconselhado inúmeras pessoas, que afirmavam ter encontrado seres de além das estrelas. Cada relato era mais estranho e perturbador que o anterior, mas todos compartilhavam uma similaridade inquietante. As descrições dos seres, as sensações de medo e maravilha, tudo parecia se encaixar em um padrão. Suas histórias eram assustadoramente semelhantes, repletas de um sentimento arrepiante de pavor sobrenatural. Padre Miguel começou a questionar se esses encontros eram reais ou apenas frutos da imaginação coletiva. Mas quanto mais ele ouvia, mais difícil se tornava ignorar a possibilidade de que algo extraordinário estava acontecendo. Padre Miguel se viu questionando tudo o que pensava que sabia. Sua fé, que antes era inabalável, agora estava cheia de dúvidas. Ele se perguntava se a igreja tinha respostas para esses fenômenos, ou se ele precisava buscar a verdade em outro lugar. Esses indivíduos, aparentemente desconexos, foram unidos por um propósito comum: descobrir a verdade sobre o contato alienígena. Emily, o informante, e Padre Miguel, cada um com suas próprias motivações e medos, encontraram-se em uma jornada compartilhada. Eles sabiam que juntos tinham uma chance maior de desvendar os segredos que estavam escondidos. Eles sabiam que a humanidade estava à beira de uma mudança de paradigma, um momento na história que mudaria para sempre nossa compreensão de nós mesmos e nosso lugar no universo. A jornada que estavam prestes a embarcar não seria fácil, mas a promessa de descobrir a verdade os impulsionava a seguir em frente, não importando os obstáculos que encontrariam pelo caminho. Laura era uma mulher comum levando uma vida normal até a noite em que desapareceu de sua casa no subúrbio. Sem arrombamento, sem sinais de luta. Apenas um quarto vazio e uma sensação persistente de mal-estar. As autoridades suspeitaram de crime, mas seu marido, Marcos, sabia em seu coração que algo mais sinistro estava em jogo. Semanas se transformaram em meses, e a trilha se esfriou. O desaparecimento de Laura se tornou apenas mais um mistério não resolvido, uma nota de rodapé esquecida nos anais do tempo. Então, tão repentinamente quanto ela havia desaparecido, ela reapareceu. Mas a Laura que voltou não era a mesma mulher que havia sumido. Ela estava retraída, assombrada por um terror sem nome. Ela se recusava a falar sobre o que havia acontecido, seu silêncio, um testemunho ensurdecedor dos horrores que ela havia presenciado. Eles estavam aqui. Eles estavam nos levando. E estavam fazendo isso bem debaixo dos nossos narizes.